Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de educação física. Na aula anterior, a gente falou sobre essas regras do handball e hoje nós iremos conhecer um pouco mais sobre essas características do jogo, tá certo? Das posições, das atribuições dos jogadores. Nós vimos aí nas regras que é permitido 7 jogadores de handball. Tá? Mas como esses jogadores eles são organizados em quadra, isso é importante para que a equipe tenha um bom desempenho. Essa organização, essa atribuição de função para cada um desses jogadores faz com que eles coloquem melhor, que eles se apresentem melhor, joguem melhor de acordo com a sua potencialidade. Por exemplo, tem aquele jogador que ele tem uma característica de ser atacante, de marcar pontos, de trabalhar ali infiltrado ali entre a defesa adversária. Já tem aquele jogador que é mais de defesa, ou por exemplo, o goleiro, né, que tem característica diferente de todos os outros jogadores. Então é importante o treinador ele conhecer, né, até mesmo o jogador, conhecer as suas capacidades, as suas ações motoras, né, as suas habilidades, para que ele possa se colocar em uma posição que seja favorável às suas habilidades, certo? Então, as posições dos jogadores de handball são o goleiro, armador central. Esse armador central a gente vai observar, né, que ele é a locomotiva do time, ele que organiza aí as jogadas. Os meias, né, nós temos mais de um meio, o meio direito, o meio esquerdo. Os pontas também, que é o ponta direito, o ponta esquerdo. E o pivô, tá certo? Então aqui é o exemplo de um ataque do handball, certo? Nós vemos aí todas as posições em que os jogadores eles se colocam, tá bom? Então a gente vai conhecer um pouco mais dessas características. Nós temos primeiro aqui o armador central, né? Como o nome já bem sugere, né? Ele joga ali mais pelo meio da quadra, ele é a locomotiva do time, ele quem organiza as jogadas, ele é o cérebro do time, certo? As características dele, ele tem força, né? Até porque uma de suas ações é exatamente esse arremesso de longa distância, que a gente vai observar aqui também, tá certo? Esse arremesso de longa distância requer que ele tenha aí uma certa força. Ele tem que ser também muito ágil, né? A outra característica dele ter muitas essas habilidades, certo? Conseguir sair de um adversário, de dois adversários. Ele é o jogador mais habilidoso do time, certo? Deve ter também uma grande variedade de passes para organizar essas jogadas, certo? Então, ele deve ter também muita criatividade na organização do esquema tático, né? Como nós mencionamos, esse cérebro do time, ele quem organiza todo o time, ele deve ter também ali uma forma de se comunicar bem clara com os seus parceiros, né? Para que possa fluir essas jogadas. Nós temos também os meias, né? Como eu mencionei aqui, nós temos o meia direito e o meia esquerdo, tá certo? Aqui ó, nessa imagem a gente pode observar o meia direita e o meia esquerdo, certo? Ele é como se fosse um ajudante ali do armador central, tá certo? Ele é o combustível para o restante do time. Ele, como a gente pode observar, ele também é conhecido como armador. Ele também ajuda, né, a organizar essas jogadas, né? O armador direito e o armador esquerdo, são aí os meias. Quais são as habilidades, as características deste jogador? Então, eles têm técnicas precisas, certo? Potência no impulso, na hora do arremesso. Normalmente os jogadores de handball, como eles não podem pisar na área do goleiro, eles dão aquele salto antes para conseguir arremessar a bola ao gol, se aproximar mais do gol, certo? Então eles devem ter também aí ó, uma recepção bem feita dos passes, né? Quando o armador central organiza essas jogadas que manda a bola para ele, né? Ele deve ter uma boa receptividade dessa bola,
tá? Como também ele deve ter essa característica de dar continuidade à jogada. Não é só receber a bola, né? É ter essa consciência e organização de repassar e dar continuidade a jogadas, tá certo? Nós temos também os pontas, tá certo? Os pontas são o ponta direito e o ponta esquerdo. No futebol a gente conhece aí como os laterais, né? O lateral direito, lateral esquerdo. Eles jogam ali, como o nome já sugere aí, próximo às linhas laterais, né? Eles têm que ter muita resistência para ir ao ataque e à defesa. Eles ajudam muito nessa questão do contra-ataque. Quando eles estão no ataque, eles jogam ali próximo à linha de fundo, né? Próximo à linha do escanteio, levando essa marcação aí para as pontas, para as laterais, né? Normalmente o ponta direito ele é canhoto, exatamente para puxar aí para o centro e conseguir um bom arremesso, certo? Da mesma forma o ponta esquerdo, normalmente ele é destro, ele é direito, justamente para fazer essa mesma jogada, puxar para dentro e arremessar, tá? Então, nós temos também algumas de suas características, né, que é agilidade, precisão para fazer o arremesso em ângulos fechados, né, que como eles jogam ali nas laterais, próximo à linha de fundo, ele tem que ter essa característica de bons arremessos em ângulos que não são muito bons, né, em diagonais aí, por exemplo. Então, habilidade na pontaria, deve ter uma boa pontaria e também saber se posicionar de maneira rápida para montar um contra-ataque, né? Que ele ajuda muito aí nessas ações. Nós temos o pivô, né? O pivô, ele é o jogador que fica infiltrado entre a defesa, do adversário, tá certo? Ele deve saber se posicionar muito bem aqui entre a área do goleiro, que é a linha de 6 metros, e a linha de 9 metros, então ele organiza ali, ele ajuda nessas jogadas aí nesta área, tá certo? Ele deve ter um repertório bem amplo de arremesso, certo? Normalmente ele joga ali de costas para o goleiro, então ele deve ter esse repertório grande aí de arremesso para que ele possa lubridiar, enganar os adversários e conseguir fazer o ponto ou então passar a bola para os seus companheiros, né? Então agilidade também nos passes, que é outra possibilidade deste jogador, capacidade em lidar com as marcações constantes, né? Até porque como ele está ali infiltrado dentro da defesa, ele vai ter todo momento alguém marcando ele, então ele deve ter essa habilidade de se sair dessas marcações, certo? Então dominar os arremessos especiais, então ele não pode ter apenas um tipo de arremesso, ele deve ter esse repertório bem grande, né? Como arremesso em suspensão, em queda e também com saltos. Saber administrar outros arremessos também, como reversão, tá certo? Percussão de área. E agora nós temos aqui o goleiro, né? O último e não menos importante, e muitas vezes não tão mencionado, não tão falado, né? Porque o goleiro ele é o jogador essencial para o time, né? Principalmente na defesa. Quando o time vai bem, né, que consegue marcar muitos pontos, consegue se posicionar bem, cada jogador desempenhando bem a sua função, normalmente o goleiro não trabalha muito, aí ele não é visto no jogo, né? Mas quando o goleiro comete uma falha, um erro, é crucial para o jogo. Então ele é importantíssimo aí para a defesa, né? Os seus treinamentos ele procura identificar aí os potenciais dos seus adversários para que ele consiga vencê-los, né? Realizar essas defesas de uma maneira eficaz, né? Então nós vamos observar algumas de suas habilidades, né? Ter uma estatura maior que a média, né? O goleiro ele deve ser um pouco alto aí para que possa realizar suas defesas de uma maneira mais eficaz, ter uma boa concentração, tá? Então além do goleiro ele muitas vezes ser bem requisitado no jogo, ele deve ter essa boa visão também de jogo, justamente para ajudar até na hora de um contra-ataque, né? Porque se ele conseguiu fazer uma boa defesa e ele conseguir repor a bola em jogo de uma maneira adequada, ele pode montar aí um contra-ataque para a sua equipe, tá? Então ele deve atuar também muitas vezes como jogador de linha, né? Então se ele estiver fora da área, ele pode receber a bola e assim seguir as regras
né, do jogador de linha, tendo em vista que dentro da área ele está restrito ali às regras do goleiro, tá bom? Controlar o tempo de bola, tentar atuar conforme os próximos passos do adversário, né? Ele sempre tem que estar um passo à frente do adversário para que ele possa ter uma boa atuação, tá certo? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Aguardo vocês na próxima aula e vou deixar aí uma pequena atividade no Google Sala de Aula para que vocês possam se divertir um pouco, tá bom? Então, até a próxima aula.